após concluir nosso trabalho em relação a uma revisão da proposta de reforma da Previdência de autoria do atual presidente Bolsonaro, encaminhada da Câmara dos Deputados, ao analisá-la, descobrimos vários equívocos que precisam ser corrigidos para que essa proposta efetivamente venha amanhã ou depois, uma vez aprovada pelo Congresso, atender às necessidades financeiras da Previdência e olhar a parte também dos segurados, que têm sido penalizados com reformas anteriores que foram feitas por Collor e FHC. Então, preparamos esse vídeo, preparamos um roteiro em que dividimos em 3 partes. A primeira, que nós vamos expor agora, em primeiro lugar, trata de uma visão geral do rumo da Previdência hoje, as causas e efeitos, com a continuação da PEC 6/2019, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, com bastante falhas, e apresentar as alternativas viáveis como corrigir os equívocos cometidos na elaboração dessa PEC. Então, o primeiro tópico, o primeiro ponto, trata-se, fizemos uma síntese dessa visão geral do rumo da Previdência, que vamos passar a expor agora. Ao tomarmos a iniciativa de gravar este vídeo, o objetivo primordial é desfazer de forma cabal e definitiva os engodos, as mentiras que estão sendo divulgadas sob a pretensa reforma da Previdência, que está em tramitação na Comissão Especial da Câmara dos Deputados Federais, que analisa a PEC 06/2019, trazendo em seu bojo a falsa esperança de que esta proposta vai obrar milagres e resolver o sério problema dos desequilíbrios financeiros causados pelo rumo nas suas contas há décadas, pelas seguintes razões e motivos. Primeiro, essa PEC contraria os princípios econômicos, financeiros e atuariais, ou a forma correta como a Previdência deva ser organizada para se tornar viável e execuível, o que não é o caso da nossa Previdência atual e nem a proposta pelo atual governo Bolsonaro. Infelizmente, até porque o artigo 201 da atual Constituição, em vigor, poucos sabem desse detalhe no Brasil, são pouquíssimos, que insanamente proibiu a prática de aplicação financeira e capitalização no âmbito da Previdência, das suas receitas contributivas, e por essa razão a sua ausência vem convocando ou provocando um colossal rombo de cerca de 70% nas contas da Previdência e obrigando ao Tesouro Nacional a cobrir com danos irreparáveis. Essa é a verdade inicial. Segundo, as reformas mentirosas de Collor, de Mello e FHC nos anos 90, que venderam a falsa ilusão na época de que trariam de volta o equilíbrio financeiro das duas previdências, a geral e a do servidor público. Não passaram de engodos, pois as consequências para a economia do país, arroxo aos segurados contribuintes e o desastre financeiro da Previdência são imensuráveis. Imensuráveis.
Não adianta esse bababá que está aí, não. A gente tem que ir em cima da ferida, em cima do mal, para combatê-lo e prescrever o remédio certo para extirpar o mal. Terceiro, as propostas de reforma de Temer, que seriam desastrosas para o país, se aprovadas e mantidas na PEC de Bolsonaro, uma parte dela que está sendo mantida, porque eu analisei, investe contra benefícios como o BPC, BPC, e peca mais ainda por ignorar a prática de aplicação financeira e capitalização, inviabilizando completamente esta proposta de Bolsonaro que se encontra tramitando na Câmara. 4. As bases das propostas do Bolsonaro, que parece, segundo a PEC citada 6219, parece uma cópia piorada das propostas maquiavélicas de Temer. É a conclusão que chegamos. E um projeto inacabado, cujo objetivo, assim como foi do seu antecessor, tipo caça-níquel, com prazo para afundar nos próximos 5 anos. Eu não tenho dúvida nenhuma que não vai mais do que esse tempo. Essa reforma, se aprovada de Bolsonaro, afundar nos próximos 5 anos. Essa é a verdade nua e crua. 5. Porque a maioria das propostas de reforma de Previdência de Bolsonaro fracassará e só virá penalizar mais ainda os segurados de baixa renda, que todo mundo já está sabendo, que depende do BBC, benefício de prestação continuada, ou pensões, por exemplo. Os mais afetados não prevê nenhuma reposição de perdas aos segurados contribuintes em consequência da reforma de Collor e FHC nos anos 90, além de outros artifícios mantidos e que deploramos, infelizmente, como fator previdenciário. No item 6, abordando por que a reforma proposta por Bolsonaro não vão deter a marcha irredutível para a Previdência continuar gerando grandes rombos. Que essa proposta atual não vai zerar coisa nenhuma e o rombo vai continuar, numa intensidade menor, mas de grande porte ainda. Ou déficits crônicos, agravando cada vez mais a situação econômica e financeira do país, sobretudo, né, em função da ausência da prática de aplicação financeira e capitalização. Ora, não está na introdução dessas práticas a retomada dos investimentos do país, com as grandes somas de recursos que serão aplicadas, com juros baixos, em decorrência da movimentação dos fundos financeiros da Previdência, que não existe hoje, que com certeza farão a roda do crescimento econômico e do emprego no Brasil voltar a girar. 7. A questão polêmica que vem sendo alardeada de que esta reforma de Bolsonaro vai gerar de recursos mais de R$1 trilhão nos próximos 10 anos e vai resolver o problema da Previdência quando estudos nossos que divulgamos agora há pouco e vimos divulgando a partir de 2014 e mais recente o relatório que produzimos e em direção ao presidente Bolsonaro, com a seguinte interpretação da análise de viabilidade das propostas de reforma da Previdência de Bolsonaro, PEC 6 de 2019. Suas contradições é o que abordamos nesse relatório que enviamos ao presidente Bolsonaro. Ao abordar suas contradições, suas omissões e bases falsas que a tornarão inviável ou deficitária no médio e longo prazo. Ao contrário, sobretudo, com enfoque à geração da margem de contribuição, que é gerar lucratividade, que é uma atividade como outra qualquer, dentro da proposta oficial.
porque constatamos que a Previdência continuará gerando grandes déficits, pelo modelo proposto na mencionada PEC 6 de 2019. E segundo nossos estudos e projeções, para eliminar o déficit crescente da Previdência e estabilizá-la financeiramente, será necessário gerar uma margem de contribuição ou lucratividade no mesmo período de 10 anos de no mínimo 4,11 trilhões de reais, não 1 trilhão. Então, o que Bolsonaro pretende gerar é 1 trilhão em 10 anos. As necessidades reais demandam 4 trilhões e 11. Então não vai resolver problema de presidência, coisa nenhuma. Vai resolver como os outros resolveram e depois quebrar lá na frente. Portanto, consideramos como uma farsa este número que está sendo divulgado de 1 trilhão de reais pelo governo, ou seja, muito aquém da real necessidade de tornar a Previdência unificada viável, porque sem o advento da aplicação financeira e capitalização, não existe Previdência viável no mundo, e só será se respeitar os princípios universais de aplicação financeira e capitalização. Finalmente, no item 8º, concluímos que devemos extrair do relatório e das análises da margem de contribuições produzidas as suas conclusões finais. Escrevemos, e estamos agora divulgando nesse presente vídeo, escrevemos uma nota específica para deixar o Brasil perplexo, como acreditamos que vamos deixar, e sem saber aonde chegaremos com as últimas entrevistas do ministro Paulo Guedes. Felizmente, todo respeito ao doutor Paulo Guedes. Então, cada vez mais, esse ministro demonstra que não estudou economia, sobretudo em uma das maiores universidades do mundo, que é a de Chicago, nos Estados Unidos, berço do monetarismo mundial. Veja a importância da universidade que ele estudou. Enquanto nós defendemos que as contribuições à Previdência não passam de uma poupança a longo prazo, previsto o tempo de contribuição de 37 ou 40 anos, na nova proposta de reforma na Câmara de competência de Bolsonaro, que defendemos, mas só será viável se essa contribuição for aplicada a uma taxa de juros de pelo menos 4% ao ano. Não importa se o banco é público ou privado, desde que as regras sejam seguidas para aplicação, com o fim de garantir, após o final desta contribuição, que seja constituído um fundo de reserva vinculado ao contribuinte da Previdência para garantir o pagamento da sua aposentadoria ou pensão no futuro. O único mecanismo viável, porque esta receita financeira a ser gerada, que denominamos de complementar, vai corresponder exatamente a mais ou menos a 70% dos 100% do pagamento que serão necessários para quitar os benefícios a ser efetuados pós-aposentadoria no decorrer do período de expectativa de vida do segurado e pensionista. Ponto final. Seguindo assim os sagrados princípios econômicos, financeiros e atuariais, que são universais. Fora disso, segundo Paulo Guedes vem defendendo e que levou a Previdência atual a sucumbir, quebrar, quer manter este mesmo sistema de Previdência atual. É onde eu continuo perplexo. Esse sistema atual que quebrou a Previdência há mais de 30 anos, que consiste em quem está contribuindo hoje custear o aposentado de ontem. Esse sistema já provou que é um engodo mesmo, né?
Não adianta. O maior absurdo desse sistema hoje é o contribuinte de hoje pagar a aposentadoria de quem se aposentou ontem. Ora, sabemos que em economia existe a teoria da correlação e da vinculação, na teoria da contabilidade. É evidente que a todo um débito corresponde um crédito e vice-versa, no caso da contabilidade. Ora, então concluam, meus amigos, pelo menos aqueles que têm uma noção da teoria contábil, por exemplo, e indagamos qual a correlação que existe entre o pagamento de um encargo de aposentadoria ou pensão do segurado do passado para aquele contribuinte segurado de hoje. Se há correlação, por favor, professor Paulo Guedes, aponte-nos. O nosso entendeu, ou visão nenhuma, e volto a desafiar o senhor Paulo Guedes. Em economia você tem a teoria da vinculação das receitas e dos custos, do qual eu sou especialista, há quase 50 anos. Com obras publicadas, etc., inclusive pela Editorata de São Paulo. Se você não vincula, vai determinar com precisão matemática o resultado de quê ou de quem. Ora, o que é que tem a ver o contribuinte de hoje que está contribuindo para a aposentadoria dele? Está contribuindo para a aposentadoria de alguém no passado, que aposentou-se no passado. Qual é a correlação que existe aí, por favor? Explique, doutor Paulo Guedes. Ou qualquer outro que esteja defendendo essa proposta da Previdência do Bolsonaro. Se você não vincula, vai determinar com precisão matemática o resultado. O resultado do que ou de quem, como eu já repeti. De bolo de segurados? Isso não existe, doutor Paulo Guedes. Não existe. E chegar a que resultado? Ora, seu Paulo Guedes. Mas, para finalizar, a invenção chula dos Constituintes de 88, que proibiram a aplicação financeira e capitalização, e constam do seu artigo 201 da Constituição em vigor, não teve outro objetivo que não tenha sido esconder os rombos colossais que já existiam na época, quando foi da Constituição de 88, foi homologado esse dispositivo infeliz, que os corruptos esconderam em décadas antes da homologação da Constituição atual, inclusive nos governos militares, que quebraram irresponsavelmente. E então o Fundo da Previdência, com trilhões de recursos desviados nas épocas respectivas. Claro que se tivesse mantido esta prática de aplicação e capitalização, o rombo provocado pela corrupção da época e o rabo de cada um corrupto iriam aparecer, com certeza. Mas, proibindo tais práticas na Constituição, continuariam a esconder seus vistosos rabos sujos, né? Por melhor dizer. E com certeza iriam responder pelos seus crimes. Hoje, os segurados da Previdência geram e pagam um preço doloroso, como este autor, por estas falcatruas, e querer mantê-la é mais um golpe, que ninguém aceita mais, doutor Paulo Guedes. Por conseguinte, com certeza é um grande engodo essa proposta de reforma da atual do governo, que lá na frente vai acabar de afundar de vez com a Previdência e com o país. Ora, se nós projetamos um resultado econômico para amanhã, baseado nos princípios atuariais do curto, médio e longuíssimos prazos, é para termos a certeza de que é viável e não viável. Ou melhor, trazemos o resultado para o presente na certeza de que os resultados futuros estarão assegurados. Essa é a verdade. Não aceitamos mais tapeação.
Finalmente, essa teoria chula de que Paulo Guedes se vale e afirmar de que quem está contribuindo hoje deve assegurar o pagamento de quem se aposentou ou pensão ontem é uma palhaçada. É uma palhaçada. É uma palhaçada. Que não dá para ninguém rir e nem chorar. Porque em se tratando de previdência não se pode brincar. Porque passa-se no mínimo a metade da sua vida trabalhando. E não tem essa de chegar sua vez para se aposentar e dizer que não tem dinheiro para pagar ou assegurar seu pagamento. Ou melhor, não tem dinheiro porque os corpos desviaram e o recurso foi desviado para outros fins. E a Previdência foi quebrada. Não por culpa dos segurados contribuintes, seja da Previdência Geral ou da Previdência do servidor público. Pelo menos no decorrer da sua expectativa de vida ou do seu acaso. Não tem nada a ver com a população que se está envelhecendo ou rejuvenescendo. Não tem nada a ver com eles querem, e eu já vi o próprio Paulo Guedes alegando que o envelhecimento está inviabilizando a Previdência. Não inviabiliza coisa nenhuma, ele tem que seguir o modelo tradicional, o modelo aceito pelo mundo todo, universal, né, de Previdência. É outro argumento chulo de quem quer continuar fazendo o brasileiro de palhaço. Portanto, essa proposta tem que voltar para Bolsonaro para corrigi-la e ouvir todo mundo. Caso contrário, e se aprovado como está, os crimes que cometerão contra a economia popular, seguindo as outras propostas indecentes de Collor de Mello e FHC nos anos 90, que já nos referimos antes tantas vezes, e afundar a Previdência vai com certeza acabar de afundar com essas propostas da Previdência pelo governo atual, Bolsonaro. E o país mais adiante, que vai terminar de quebrar, obviamente, como ele já insinuou. Caso venha a acontecer os desmandos da corrupção, que se juntarão aos desmandos da Previdência há décadas. Teremos uma PEC ameaçadora, no caso dessa atual, mantida as propostas que estão sendo discutidas na Câmara. Neste momento, portanto, não. Queremos reformas sérias, sim, e não indecentes como já tivemos. Agora, para encerrar essa primeira parte que estamos abordando e concluindo, fizemos um fluxograma da situação normal de um fluxo de caixa da Previdência, pagamento em relação a pagamento e recebimento de benefícios dos segurados na Previdência Contributiva. E que dentro desse fluxograma, que infelizmente não posso mostrar aqui, porque os recursos que eu estou usando são muito limitados, é da webcam. Então, dentro do fluxograma que montei aqui, então estou demonstrando que os benefícios, os pagamentos dos benefícios e outros encargos correspondem a 100%. A 100%. E pelo sistema atual de arrecadação da Previdência, que vem desde há mais de 30 anos passados, e principalmente a partir de 91, na administração Collor de Mello, nesse sistema atual, a receita previdenciária, preste bem atenção, aí é porque eu tenho repetido 500 mil vezes,
500 mil vezes que a Previdência padece de um rombo colossal. Não é de agora, rombo de trilhões. E esse rombo continua e vai continuar se for mantida essa proposta atual que o Dr. Paulo Guedes vem defendendo com tanta ênfase. Né? E eu fico triste, porque eu sou economista também e sei que ele é um economista de renome, né? e cair nessa bobagem, está defendendo uma reforma que já nasceu morta. Então nós temos, a Previdência tem a obrigação de pagar 100% dos benefícios a aposentados, contribuintes e pensões, e ainda custear as despesas operacionais administrativas da Previdência. Né? E garantir, até a criação de outros fundos também, ao pagamento de outros encargos, né, que pesam como encargo judiciário por conta das baboseiras que a Previdência tem feito para lesar os contribuintes da Previdência Geral. Então, dos 100%, finalmente, dos pagamentos, né, incluindo os encargos da própria Previdência e despesas, corresponde, na realidade, a esse pagamento a 100%. Né? Então, nós temos 100% de pagamento e temos uma receita de contribuintes, uma receita contributiva de contribuição à Previdência, que corresponde a apenas 30% desse 100% de necessidade de pagamento, né, dos encargos da Previdência, incluindo a aposentadoria e pensões. Então, como não há aplicação financeira dessa receita das contribuições, que gerariam mais 70%, então como vem sendo desde a Constituição de 88, que a Previdência é proibida de fazer aplicação financeira, então essa aplicação financeira que geraria uma receita complementar de 70% em relação a essa necessidade de pagamento do benefício, então logo esse 70% que é deixado de gerar por falta de aplicação financeira para complementar os ditos pagamentos, é que provoca esse rombo. Aí está o rombo. Nós só dispomos de 30%, há muitos anos, só dispomos de 30% da arrecadação, para pagar 100% de encargo da Previdência, principalmente de aposentadoria. E aí gera esse rombo de 70%, que é coberto pelo Tesouro Nacional de forma crescente a cada ano. Porque o volume de aposentados de encargo cresce como cresce tudo na economia. É normal isso. Mas essa receita é que vem provocando esse rombo colossal. A falta dessa receita de aplicação financeira. É como se você tivesse duas pernas, de repente você perde uma, então você precisa de uma muleta para continuar de pé, né? Continuar andando. Então, nesse caso da Previdência, essa muleta que ampara e que faz a Previdência continuar viva, funcionando, cumprindo suas obrigações, chama-se Tesouro Nacional. Se tirar o tesouro, aí a Previdência há muitos anos já está falida em função dos motivos que eu acabei de explicitar agora. Mas, para concluir essa parte importantíssima para a compreensão de vocês, a ideia de rombos, né? Eu montei outro fluxograma geral de receitas e despesas e pagamento de encargo com aposentadorias e pensões, gerando rombo financeiro, como eu mostrei agora no gráfico anterior, analisando o gráfico anterior, o déficit crescente de uma situação atípica. Na realidade, eu vou mostrar a situação que foi criada com a proibição na Constituição de 88 de aplicar financeiramente um recurso arrecadado pela Previdência e fazer a sua devida capitalização. Então nós temos aqui
nós temos aqui uma necessidade de pagamento de benefícios e de outros custos ou despesas, temos uma necessidade, 87%, que deveria ir para o fundo da Previdência, fundo de capitalização. E mais 12.500 para completar os 100% dos pagamentos que são necessários, necessitaria de mais 12,5%. Então 87,5% que tem que ser aplicado no fundo, religiosamente, mais 12,5% completa os 100% dos pagamentos que a Previdência é obrigada a honrar tais compromissos. Né? Então, quando a Previdência não gera essa receita complementar de aplicação financeira e capitalização, então gera um rombo, como mostrei aqui antes, um outro fluxograma, gera um rombo de 70% na sua arrecadação e no seu balanço final, né, de caixa. Então, ora, se o rombo é de 70%, quem é que está cobrindo esse rombo? Quem está cobrindo, como eu já afirmei antes, é o Tesouro Nacional. É o Tesouro Nacional. Não é de outra fonte. Ou tomando emprestado a bancos particulares, pagando juros exorbitantes, né, para manter a Previdência. Então, em síntese, o maior problema da Previdência, é o mais sério e que não vai parar, jamais vai parar desse rombo crescer enquanto essa aplicação financeira e capitalização dos recursos arrecadados não voltarem a ser praticadas como deve ser, e são mais do que exigidos. E o mundo inteiro, a Previdência no mundo inteiro aplica esse sistema. Quem não aplica está afundado, como o Brasil está, em termos de Previdência. A verdade é essa. Então, concluída essa primeira parte, agora vamos passar a abordar, passar a analisar agora outros complicadores, outros aspectos que contribuem para que a Previdência continue a gerar déficit, como essa, se aprovada do jeito que está, a PEC 6 de 2019, continuará a gerar da mesma maneira. Claro que vai gerar numa intensidade um pouco menor, porque vai aumentar a alíquota de contribuição, etc., e corrige aqui, corrige ali, mas não mexer nos benefícios de quem realmente não tem onde cair boca, e nunca contribuiu, né? E depende do governo de uma ajuda, de uma assistência social, etc., para sobreviver. Eu sou contra mexer ou reduzir, e nem mexer nas pensões por morte a partir da aprovação dessa PEC, dessa reforma de Bolsonaro. Então, nós sugerimos uma reforma com 20 pontos e equacionamos tudo que é necessário a se fazer de forma justa, de forma honesta, respeitando os direitos dos contribuintes, seja servidor público ou da Previdência Geral, que é o INSS. Então, vamos passar aqui ao enfoque de viabilidade em relação à margem de contribuição decorrente de faixas de salário base ali. Isso é o seguinte: o governo, quando elaborou sua PEC lá, num dos pontos lá, das propostas dele, definiu algumas faixas de salário de contribuição. É aquele salário básico, que serve de base para você contribuir com 8%, com 11%, e no fim, quando você pagar seu tempo de contribuição, aí você tem o direito de se aposentar com base na base do salário que você contribuiu. Essa é a realidade.
E essa base, foi com base nessa base que está inserida na PEC, com algumas escalas, né, que eu coloquei no meu relatório, né, e procurei verificar da viabilidade dessas faixas com as novas alíquotas, etc. E o resultado que eu cheguei, que eu vou expor aqui agora rapidamente, são terríveis. As conclusões são as piores possíveis, que não há nada, nenhuma faixa que ele colocou lá, nem manter essa forma, né, colocando fora a aplicação financeira, que é absolutamente necessária, e a capitalização. Nenhuma proposta, nenhuma dessas novas propostas de Bolsonaro, com as faixas que ele colocou, da Previdência Geral e do servidor público, que nós resumimos em oito faixas, né? Juntamos e resumimos em 8 faixas. Nós fizemos os cálculos atuariais, projetamos as planilhas, chegamos à conclusão que desastre em aplicação financeira vai continuar. Não obstante ao aumento das alíquotas e tempo de contribuição. Foi dado para se aposentar. Tudo isso é uma mera ilusão. O que nós deduzimos, com certeza absoluta, é que essas propostas foram feitas de qualquer jeito, foram feitas nas coxas, como fizeram as de Collor no passado, como fizeram a de FHC em seguida. E repetir a mesma. É tão parecido que parece até que eles pegaram as propostas de Collor, pegaram as propostas de FHC e de Temer, e simplesmente copiaram e reproduziram. Isso é um crime. Para mim é um crime. Deixando de lado aspectos, conceitos, né, de ordem econômica, financeira e atuarial. Conceitos esses que não pode jamais ser deixado de lado em se tratando de previdência, que não deixa de ser uma entidade, uma atividade com fim seguradora. E se a seguradora, uma seguradora, por exemplo, se fosse manter a forma de administrar, de gerir a previdência, fosse manter a forma que o nosso governo mantém e vem querendo manter, no caso de uma seguradora privada, ela quebraria no mesmo ano. Assim como os bancos também, que têm plano de seguro, de aposentadoria também. Bom, então, em face do que acabamos de expor, eu vou voltar, né? Vou continuar agora com as minhas conclusões sobre essa análise de viabilidade que fizemos. Chegamos à conclusão que é inviável, completamente inviável. E quando montamos as nossas propostas e projetamos a viabilidade do que nós propusemos, que é uma unificação de uma alíquota, unificar as alíquotas, 12% para o empregado, 12% para o empregado, que hoje é 31%. Então nós propomos uma redução de contribuição para a empresa privada em torno de 60%. Né? Mas eles vão contribuir também na forma que nós estamos propondo, porque todo mundo tem que contribuir com alguma coisa para tirar a previdência do buraco. Ou seja, principalmente repor o fundo de previdência que os corruptos bandidos há 30, 40 anos para cá roubaram e vem roubando e desviando, inclusive para outros fins que não há previdência. Então, esse rombo, essa quebrada, né, do fundo da previdência,
é que tem motivado também, junto com a falta de aplicações, etc., a que a Previdência passasse a gerar déficits colossais até hoje. Né? Bom, então, nas análises conclusivas, nós vamos lembrar rapidamente o que representaram as propostas de Collor e que de outra forma nós já abordamos isso, que a Previdência vem sendo deficitária, né, apresentando resultados negativos, né, inviáveis, desde muitos anos, né, desde Sarney, por aí, né, no fim do governo militar. E as razões que eu acabei de apresentar são essas, que eu passei para vocês aqui. Então, eu vou analisar rapidamente para concluir aqui, que dentro das projeções que nós fizemos, né, que dividimos o resultado em 12 itens, são os seguintes. No primeiro, segundo e terceiro item que analisamos a viabilidade da proposta atual de Bolsonaro, ou a PEC 6/2019, tomando inicialmente por base o contribuinte com base em um salário mínimo, né, sem aplicação financeira, sem captar sem nada. Sabem qual é o prejuízo ao final, em função do que foi arrecadado para cobrir os 100% dos encargos financeiros, despesas gerais da Previdência e aplicação no fundo, o seu fundo que tem que se voltar, o resultado foi negativo, né, para um salário mínimo sem aplicação negativo, e o rombo chegou a 586%. Então, completamente inviável, né, para uma alíquota de 8% sem aplicação sem correndimento. Então, o rombo ao final do período contributivo e de expectativa de vida chega a 586,46%. Então, totalmente inviável. Aí fizemos a segunda projeção para um salário mínimo, agora aumentando a alíquota para 28%, ou seja, 8% para o empregado e 20% para o empregador, que é o que hoje é recolhido com base no salário mínimo. Então, com 28%, a Previdência, sem aplicação financeira, etc., a Previdência continua deficitária e inviável. E o prejuízo foi de 106,9%. Então, veja que a alíquota eu aumentei de 8% para 28%. Então, a Previdência, aqui nessa hipótese, um salário mínimo ainda, continua deficitária e com prejuízo e continua negativa, né? Então é inviável também. Então, por fim, pegamos essa faixa de um salário mínimo, né, e aplicamos o que nós propomos, que é uma alíquota unificada de 24%, 12% para o empregado, 12% para o empregador. Com aplicação financeira, com juros de 4% ao ano e capitalização. Então, esse prejuízo aqui nas duas faixas iniciais com o salário que nós citamos, pela proposta do Bolsonaro, aí nós revertemos esses prejuízos anteriores, irreversíveis. Nós revertemos. Por que revertemos? Porque estabelecemos uma alíquota de 24% única e introduzimos
a aplicação financeira ajuda de 4%, capitalizado durante todo o período contributivo a ser aplicado e de expectativa de vida do segurado. Aí revertemos e o resultado passa a ser positivo. Assim é que se recupera, assim é que se só vai recuperar a previdência dessa forma. Não existe outro, não existe milagre. Tá? Na segunda alternativa, tomamos o teto hoje para a Previdência Geral de 5,85 salário mínimo. 5,85 ou 5,89,46. Aplicando a alíquota de 11%. Né? Aplicamos a alíquota de 11%. Exatamente, aplicamos a alíquota de 11%, que está lá na proposta da Bolsonaro, sobre 5,83 salário, 5.089 salário mínimo, sem aplicação financeira e sem capitalização. O resultado também foi negativo, terrivelmente negativo também. E o prejuízo chega a 423% no período contributivo de expectativa de vida. 423%. Totalmente inviável e deficitário. E esse remédio que estão propondo não vai, mais uma vez repito, não vai resolver coisa nenhuma. Tá? Em termos de eliminar o déficit da Previdência, no médio e longo prazo. Finalmente, está aí numa faixa de 5,89 ou 5 salários mínimos, alguma coisa. Uma proposta de Bolsonaro também, elevamos a alíquota para 31%, que é 11% do empregado hoje, para esse teto, e mais 11, e mais 20 do empregador, 31%. Mesmo com os 31% sobre o salário base atual, os 5 salários base atual, a Previdência continua sendo deficitária e completamente inviável. Embora a redução, pelo fato da lei ter passado de 11 para 28, o prejuízo caiu, por exemplo, em relação ao exemplo que nós temos anterior, com 11%, foi 423, quando aplico 31%, o prejuízo, o déficit cai para 71,61%. Ou seja, totalmente inviável também. Então, continuando a expor, as faixas que são deficitárias e as faixas que dão um resultado positivo, né? Ainda no teto atual do Previdência Geral do INSS, aplicamos o percentual que nós propomos, 24%, né, sobre esse teto, com capitalização. E a aplicação financeira ajuda de 4% também, então revertemos esses déficits na base do teto para a aposentadoria geral, revertemos esses prejuízos nas propostas de Bolsonaro e revertemos e apresentamos e projetamos uma situação viável de 24,92%, razoavelmente boa. Eu não diria que foi excelente, mas boa. Né? Reverteu o prejuízo com o mesmo teto de 5.839 e ainda oferece um resultado positivo de 24,92%. Não é nada mal. O ideal seria 40%. Isso aqui seria um caso a analisar ainda.
porque nós trabalhamos com resultado positivo em torno de 40% para reserva técnica, para prever os pagamentos futuros pós-morte do titular, para prever o pagamento aos pensionistas, por morte ou de qualquer motivo, né? E outros em casos eventuais da Previdência, né? Que o ideal será gerar uma margem de 40%, mas já gerando uma margem positiva de 25% é uma vitória, né? Então, para a terceira faixa, agora vamos abordar a terceira faixa que selecionamos, que é de 15 salário mínimo, que é a que nós propomos como viável e ideal, né, para ser introduzida na reforma atual, né? A base de 15, nem 39, como eles estão propondo, porque tem gente aí privilegiada que vai continuar recebendo 39 mil, 40 mil de salário de aposentadoria, né? E nós propusemos um limite de 15 salários, que é o ideal, e viabilizamos, como agora vamos provar, né? Então, para 15 salário mínimo, né? Para 15 salário mínimo, primeiro verificamos 15 salário mínimo dentro das propostas da PEC atual, né, de Bolsonaro, com a alíquota de 13,77%, como está proposto. Então, sem aplicação financeira, capitalização, o resultado é negativo. É negativo. Né? É negativo. Esses 15 salários aqui, não adianta elevar a base de 15 salário mínimo e continuar a manter esse sistema atual. Tem que elevar os 15 salários mínimos, né, com a alíquota de 24% e com aplicação financeira e capitalização. Aí sim, o resultado é positivo. Mas, né, sem os 15 salários mínimos, mantido esse sistema atual aí, aplicando 3,77 de alíquota, mas sem aplicação financeira e capitalização, então o resultado do período, né, é de 248,96%. Então, e nada adianta também, nessas condições atuais, levar o salário mínimo para 15 salários, que é benéfico para o INSS ou para a Previdência e benéfico também para o funcionário público, né? Mas desde que seja introduzido o advento da capitalização e da aplicação financeira. Sem isso, agora vamos a uma terceira alternativa com 15 salários, que é até a alternativa, né? Continua negativa, com 15 salários mínimos. E vamos agora a quarta alternativa, o item 9 aqui, no nosso roteiro, para a terceira faixa de contribuição de 15 salários, ou 14.970, né, com a alíquota que nós propomos, 24%, que é 12 empregadores, inclusive o governo, e com capitalização, com aplicação financeira, o resultado foi excelente. Ou seja, a margem de contribuição que nós constatamos nessas condições que nós propomos é de 52%, ao invés de prejuízo de seja de quanto for. Com todas elas, as propostas do Bolsonaro vêm se mantendo inviáveis pelas razões que eu estou acabando de justificar. Finalmente, agora vamos para a projeção que fizemos sobre viabilidade ou inviabilidade para um salário, para por exemplo, de 39 mil, ou um salário básico de 39 mil, como hoje existe, bilhões ainda, o governo pagando, né, a privilegiar. 39 milhões, né,
Aí ali, eles estabeleceram uma alíquota de 16,79%, né, mas sem aplicação financeira e sem capitalização. Então o prejuízo foi colossal também, de 227,8%. Ou seja, totalmente inviável. E é um rombo espetacular, né? Porque não é um salário mínimo, são 39 mil. Não é 5 salários, são 5, nem 15, são 39 mil. Então, o rombo é colossal. E ainda eu quero acrescentar para aqui que os funcionários públicos foram orientados e admitidos, até hoje, de que a previdência do servidor público é superavitária. Olha o superavitário aqui. Olha o superavitário aqui para 39 mil. E eu tenho provas de que até que eles publicaram, inclusive sustentando que a previdência do servidor público é viável. Né? E agora, aqui eu estou desfazendo, estou provando. Voltarei o assunto na última hora, na conclusão. Então, quando nós colocamos os 39.400 com a alíquota que nós propomos de 24%, com juros e aplicação de capitalização, né? Esses 39 mil passou a ser viável, gerando um resultado positivo de 22%, né? O que consideramos também razoavelmente viável. Agora, jamais será viável sem aplicação financeira e sem capitalização. E acabamos aí de provar. Finalmente, concluímos, diante dos números expostos de Vossa Excelência, como deputado federal, você como deputado federal, está lá na Câmara, ou você na sua condição de cidadão, mas atuando lá em Brasília como representante nosso, como deputado federal. Ou o caso do seu apoiador do Bolsonaro, votaria nessa PEC 6 de 2019, na forma que eu estou acabando de explicitar e mostrar, em detalhes, né, provas cabais, respaldadas em princípios científicos, tecnicamente corretos, etc. Bom, então, eu não votaria jamais, nem você, acho que votaria também, nem admitiria que um deputado votasse numa proposta inviável dessa, sabendo que ela é inviável, que é mais um engodo, né? Como soubemos demonstrar acima, né? E é comprovadamente inquestionável, né? É inquestionável. É deficitária, que com certeza continuarão a gerar rombos enormes nas contas da Previdência, unificada ou não, mesmo depois da reforma do Bolsonaro, com um fim difícil de se prever ou demonstrado. Difícil de se prever, né? Com total segurança e de viabilidade, né? Que vai resolver em definitivo no caso nosso, da nossa proposta, que elaboramos e está sendo proposta, né? E substituir essas propostas que consta da PEC 6 de 2019. Ora, então finalmente as propostas nossas, como acabamos de expor, são viáveis, mas não é só em si fazer a implantação, aprovar uma reforma séria, justa, e trocar pelas nossas propostas de 20 pontos, né? Trocar pelas nossas propostas de 20 pontos, se não houver outras
providências complementares, como a implantação de uma controladoria geral para o planejamento, controle, gestão, análise dos resultados. Né? Se não fizer isso, a vaca vai para o brejo da Previdência. Se fizesse, mesmo que a gente viabilize, nós estamos viabilizando. Né? Se não, o INSS não houver uma reestruturação séria do INSS em todos os âmbitos, buscando implantar depois uma política efetiva de redução de custos, sobretudo custos supérfluos. Aí vai se ter economia de trilhões, se não acabar com as concessões, incentivos, abrindo mão da contribuição do empregador e do governo. Né? Combater rigorosamente os rombos com relação à inadimplência crescente, vai, termina prescrevendo e fica por isso mesmo. E o segurado da Previdência, que trabalhou 35, 40 anos, etc., é que no fim depois é que vem pagando pato. Isso é uma indignação que não tem mais tamanho. É por isso que eu estou nessa luta com 77 anos. Tenho mais de 50 como economista, aposentado, né? Nessa porcaria desse INSS, sofrendo as mesmas consequências que todos vocês estão sofrendo. E jamais eu com meus 77 anos, eu iria para ficar em casa esperando, né, chegar a minha hora de viajar. Então, é tanta indignação que eu tenho visto e analisei, produzi uma série de trabalhos, né, os quais eu me respaldei para chegar a essas propostas que eu estou colocando para vocês aqui. E fazendo essas análises que eu estou fazendo. Né? Que é preciso realmente, né, que se tome todas essas providências. Né? Feche todas as torneiras por onde estão saindo, esvaindo as economias da Previdência, né? E faltando dinheiro para pagar a aposentadoria. E o governo é obrigado a recolher o Tesouro Nacional, mas vem com propostas completas, propostas esdrúxulas, né? Não respeita coisa nenhuma, né? Não respeita o princípio de nada e quer impor. Né? Essa época de imposição passou. É para a ditadura. Nós estamos vivendo uma democracia, um governo democrático que pretende realmente corrigir tudo que está de errado aí. Então ele tem que nos ouvir também. E vai ouvir, queira ou não queira, vai ouvir. Né? Porque eu não acredito que o deputado que vai tomar conhecimento de cada desses meus trabalhos, né? desse vídeo, do relatório que eu fiz ao presidente Bolsonaro, todos vão tomar conhecimento que eu vou enviar pessoalmente. Sabe? Via e-mail. Vou enviar. Não. Para essa comissão agora. E depois vou enviar para todos eles, se for bater lá e não for mudado nada, ou alguma coisa que vale a pena. Né? A gente apoiar Bolsonaro. Vamos apoiar sim Bolsonaro. Vamos continuar apoiando, porque eu votei nele. Agora, não votei para fazer o que querem, não. O que eu tenho certeza, até porque essa prova não foi elaborada por Bolsonaro. Empurraram na goela dele, né, como sendo a proposta ideal para resolver o problema da Previdência, que tudo não passou de uma mentira, que ele, infelizmente, ele assinou embaixo e mandou para cá. Que isso tem que ser mudado, tem que ser ouvido para ser refeito e levado em consideração o que nós estamos alertando, né, e combatendo. Bom, por fim, para encerrar esse nosso vídeo, desculpe esse tempo que eu estou tomando de vocês, mas eu fiz aqui um resumo, né, do que representou, a começar da reforma de Collor de Mello, a partir de 91, e até agora. Então, pelas reformas
fizeram, só visaram tirar direitos adquiridos, assegurados pela Constituição, né, o artigo 5º, direito à aposentadoria digna, né, receber o que teria de direito de acordo com a lei vigente. E não foi isso que aconteceu. Por exemplo, eu fiz aqui, peguei uma aposentadoria, que não vou revelar o nome agora, peguei a aposentadoria de um determinado cidadão, né, e calculei. Ele se aposentou em maio de 95, como eu. Então, ele fez uma média de base de salário de contribuição de 80% do maior salário do seu período. Então, logo, ele fez uma média final de 14,54, salário mínimo da época que ele aposentou-se, 14,54. Né? Então, ele teria direito, se ele se aposentasse proporcionalmente, ele teria direito a se aposentar com 10, alguma coisa salário mínimo. O direito do benefício dele seria de 10, conforme os cálculos que eu refiz dessa aposentadoria que eu estou tomando como exemplo. E então chegamos à conclusão de que uma aposentadoria proporcional ele receberia inicialmente 10, alguma coisa, salário mínimo, né? 10, alguma coisa, corresponderia a mil e alguma coisa. Você sabe qual foi o cálculo que o INSS fez para distorcer esse valor real dessa aposentadoria aqui, né, massacrando de forma indecente, vergonhosa. Né, e esse massacre vem e continua até hoje. Até hoje. E é por isso que nós lutamos para dar para nisso, acabar com essa vergonha, né, entendeu? E justiça está dando cobertura aí nesse tais de irregularidade, enquanto eles continuam recebendo o base do teto do salário que ganham, etc. E a gente é só massacre. Só massacre e ser massacrado mesmo. Então, meus amigos, finalmente, né, esse segurado recebeu, em maio de 96, recebeu como benefício inicial 584,68. Quando o benefício inicial dele, fazendo em cima, como eu fiz os cálculos, em cima da lei vigente, ele deveria iniciar a receber com 1.174,40. 1.174. Um momentinho aí. Então, em outras palavras, 1.000 e alguma coisa, em outras palavras. Então, você comparando esse benefício que ele deveria ter iniciado a receber de 1.000 e alguma coisa, né? E em relação aos 584, que o INSS fixou arbitrariamente, usando uma base totalmente fora do que a legislação vigente recomendava, né? A defasagem entre 1.000 e alguma coisa para 584 chega exatamente a 74%. Veja que é um absurdo. O cara já renunciou 30%
porque se aposentou proporcionalmente, eles acharam pouco, impuseram mais uma perda vergonhosa, mas sem escrúpulo, não tem, a justiça dando cobertura até hoje dessas imoralidades, pondo uma perda de 74% e a justiça dando cobertura. E até hoje esse aposentado vive realmente uma indignação que não tem tamanho, né? E ainda luta para que essa justiça corrupta cumpra a sua obrigação com o cidadão, que ela é paga para isso, pelo cidadão. Então, muito obrigado, e se Deus quiser, haveremos de reverter esses absurdos, essa proposta de PEC, porque ela está completamente fora, né, de uma proposta séria e justa, tanto para a Previdência como para os segurados de um modo geral, segurados da Previdência Geral e do servidor público. Muito obrigado, um grande abraço, estou à disposição.